Em Ezequiel, vê-se um detalhe fundamental sobre esse anjo e também do porquê da sua queda. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. A formosura significa que ele era admirado pelas capacidades que tinha, sendo ele de uma competência absoluta, de um intelecto grandioso e de um raciocínio tremendo. E essa era a forma com que ele seduzia as nações, como ele as prostrava. E era essa forma absoluta em que ele era visto por todos, sendo admirado por todo o céu. E isso fez com que ele se iludisse e se ensoberbecesse. Vemos que o selo da perfeição habitava no Éden, como enfatiza Ezequiel. Estivestes no Éden, jardim de Deus, cobriste de toda a pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros no dia em que fostes criado, foram preparados. Eu te coloquei com o querubim da guarda. Estivestes sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas. Sabemos que está relatado nas Escrituras um detalhe sobre o céu, sendo um lugar grandioso, que é mencionado com alguns títulos, como Casa de Deus, Monte Sião, Templo de Deus, Monte Santo, e entre um deles se relata Éden, o jardim de Deus. Vemos assim que no Éden, sendo a casa de Deus, era um lugar também em que o legislador recebia honras. O legislador tinha permissão de estar ali, devido ao título que ele possuía. O título concedido por Deus dava a ele esse direito. E quando o Senhor se ira e submerge a terra em um grande abismo, o Espírito de Deus faz uma prisão para que Satanás e seus anjos não saiam dali, sendo agora que aquele que habitava no Éden, jardim de Deus, passou a habitar em um lugar tenebroso, um lugar terrível, passou a habitar em uma prisão. Em Gênesis 2:8 está relatado: Então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente no Éden e pôs ali o homem que tinha formado. Ou seja, Deus forma um homem e o coloca dentro de sua casa, no Éden, em um determinado lugar, na banda do Oriente, e denomina este lugar como Jardim do Éden, ou seja, um lugar para o homem habitar no céu, dentro da casa de Deus. Em Isaías 14, 19 ao 20, lê-se: Mas tu és lançado da tua sepultura, como um renovo abominável, coberto de mortos, atravessados à espada, como os que descem as pedras da cova, como cadáver pisado aos pés. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruístes a tua terra e matastes o teu povo. Que a descendência dos malignos não seja nomeada para sempre. Se observarmos no dicionário, vemos o significado da palavra renovo, sendo um substantivo masculino. Entre as definições que encontramos, lê-se
ramo novo que cresce do toco de uma árvore recém-cortada, e do qual se origina uma nova árvore. A palavra renovo, empregada por Isaías, indica uma realidade que se apresentou a Satanás depois da guerra que houve no céu, depois do pecado e da sua expulsão. Satanás foi preso nas águas, mas ele não ficaria ali para sempre. No dia segundo, o Senhor cria o firmamento no meio das águas e faz a separação entre águas e águas, ficando as águas por cima desse firmamento. As nações que Satanás debilitava quando ainda tinha unção, estrela da manhã, que foram destruídas devido à ira de Deus, foram conduzidas para um lugar que fica acima do firmamento, acima do céu. E Satanás saiu dessa prisão. E assim Satanás retorna ao céu, como um renovo abominável. E as nações do céu, todos aqueles que o conheciam e sabiam quem ele foi, e viram tudo que ele havia promovido ali, o abominaram. Aquele que estava coberto de mortos havia retornado. E assim que ele retorna, depara-se com uma realidade. Vê um homem que, formado por Deus, estava posto no mesmo lugar em que ele havia sido retirado. E esse homem, que além de todos esses atributos, foi-lhe dado um título: Filho. E o Senhor fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um detalhe que nos relata Gênesis: Satanás agora retornava ao céu, não mais como o ser da perfeição, e sim com outra definição. Esse título expressava toda a situação vivida por ele, tudo aquilo que Satanás promoveu ali no céu, tudo aquilo que por ele foi evidenciado e por ele foi praticado. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Era essa a palavra que agora o definia. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Deus perguntou-lhe mais: Quem te mostrou que estavas nu? Comestes da árvore de que te ordenei que não comesses? Ao que respondeu o homem: A mulher que me destes por companheira deu-me a árvore, e eu comi. Perguntou o Senhor Deus à mulher: Que é isto que fizestes? Respondeu a mulher: A serpente enganou-me, e eu comi. E depois da queda do homem, é lançado sobre a serpente uma sentença. Então
o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás tu, dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E assim, a partir daquele momento, Satanás foi sentenciado pelo Senhor, sendo ele maldito entre todos os habitantes do céu, e maldito dentre todos os povos ímpios que se levantariam da terra. Respondeu-lhes ele: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. E Deus expulsa Satanás do jardim e o lança sobre a terra. Em Apocalipse, vemos claramente quanto ao intento de Satanás. E o dragão parou sobre a areia do mar. Apocalipse 12:18. A areia do mar representa o tempo em que não havia nações sobre a terra, e todos os homens tinham uma só língua, e todo o povo era um só, até que os homens, de comum acordo, amaram a ideia de um homem edificar uma cidade que lhes serviriam para centralizar um governo único. E assim, em Recém, se inicia a construção de uma torre que, segundo eles, tocaria no céu, e que lhes serviria de identificação do seu poder, a qual veio a ser conhecido como a Torre de Babel. Então o Senhor Deus ali desceu e os confundiu, destruindo os sonhos de um domínio mundial que naquela época já visavam implantar sobre a terra. E nessa passagem das Escrituras vemos essa questão relatada. Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmias. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. A verdade é que Satanás contempla a ideia dos homens e vê, através dela, uma forma de governar o mundo, e entrega à besta o seu trono e grande autoridade, conforme vemos em Apocalipse 13, do 1 ao 2. E a partir do momento que foi expulso, tendo a terra como habitação, Satanás buscou de todas as maneiras se opor a Deus, seduzindo e influenciando os homens ao engano. E os próprios homens buscavam se afastar de Deus. Quando, em João 14:30, Jesus relata: Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Jesus deixou claro, quando se referiu a Satanás como o príncipe deste mundo, pois, observando o significado da palavra príncipe, vemos substantivo masculino, filho ou membro de família reinante, chefe de principado, título de nobreza em alguns países, o primeiro ou mais notável em talento ou em outras qualidades. Satanás sabia que, em meio a essa ideia dos homens de levantar um governo mundial, ele seria o idolatrado, pois foi ele quem primeiro teve esse intento, ainda no céu, de ser adorado, de ser reverenciado, de ser amado por seus atributos e capacidades, e com detalhe, de conseguir convencer a muitos da sua ideia. E os homens só estavam amando aquilo que era próprio de Satanás. Dessa forma, vemos claramente que ele, Satanás, embora se achando tal, mesmo sem saber, sempre só esteve complementando o propósito de Deus, porém, esquecendo que parte da sua sentença era rastejar sobre o seu próprio ventre, o
o que quer dizer que ele seria escravo do seu próprio ego, e o seu ego então seria o seu próprio Deus. Quando Jesus já estava com seu ministério cumprido, já às proximidades da festa da Páscoa, ele exclama: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E logo em seguida se ouve do céu essa voz que diz: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Logo em seguida, Jesus faz uma declaração de como havia de morrer e mais anuncia o porquê da prisão de Satanás. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Isto dizia, significando de que modo havia de morrer. João 12, 31 ao 33. No dicionário, vemos o significado da palavra agora, a qual Jesus citou em João. Agora, neste instante, neste momento, nesta hora. Claramente, Jesus se referia a Satanás, que naquele exato momento foi preso, para que se cumprisse a palavra de Deus quanto à igreja na terra. E em Apocalipse é descrito esse momento da prisão, que se deu antes de Jesus ser crucificado. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse 20, do 1 ao 13. Vemos que o lugar da prisão de Satanás foi o poço do abismo. E o motivo da prisão de Satanás foi para que ele não enganasse mais as nações, visto que Jesus havia dito: e quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. E para que se cumprisse esse dito do Senhor, era necessária a prisão do enganador. E assim a igreja, evidenciando a palavra de Deus sobre a terra, cumprindo tudo aquilo que está escrito a seu respeito no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Quando em João 14:30, Jesus declara: já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Este vem, anunciado por Jesus, é referente ao tempo futuro, quando Satanás sairá do lugar de sua prisão, visto que naquele momento ele já estava preso. E João, em Apocalipse, explica sobre esse vem citado por Jesus. O quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caíra sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço, escureceram-se o sol e o ar. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. Apocalipse 9, do 1 ao 3. Ou seja, Satanás vem do poço do abismo. E na seguinte referência, se confirma a questão, que o dragão está preso. A besta que vistes era e já não é, todavia está para subir do abismo, e vai-se para a perdição. E os que habitam sobre a terra, e cujos nomes não estão escritos
no livro da vida, desde a fundação do mundo. Se admirarão quando virem a besta que era e já não é, e que tornará a vir. Apocalipse 17:8. A besta que era e já não é, todavia, está para subir do abismo. É também o 8º rei, e é dos 7, e vai-se para a perdição. O dizer que é dos 7, ou o 8º rei, não quer dizer que foi ele quem levantou essa besta que subiu do mar, mas que é uma referência ao tempo do cumprimento, que também ele executará após sair do poço do abismo, e então vier requerer o seu trono e a autoridade que deu a esta besta que subiu do mar. Aqui vemos o porquê de Satanás ser o 8º rei e ser dos 7. Vemos que o intento de Satanás vai muito além de enganar os homens. O que ele anseia é o domínio do mundo através da cobiça dos homens. Em João 16, 7 ao 11, vemos: Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, pois, se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas, se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E Paulo confirma a profecia, citando: E o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Romanos 16, 20. E em Apocalipse 20, do 7 ao 10, vemos essa sentença sendo evidenciada. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os devorou, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Vemos assim que Satanás, há mais de 2000 anos, está preso, conforme as Escrituras comprovam, pois, se estivesse solto, não se cumpriria o dito do Senhor. E quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim, sendo que brevemente, por um pouco de tempo, será solto novamente, para que se cumpra as Escrituras e consumada todas as coisas e trazer a justiça eterna. Aquilo que Satanás busca é aquilo que ele buscou com Jesus, pois, usando as próprias palavras escritas pelos profetas, todo o seu intento foi contrário à verdade. O que nos dias de hoje é o que já está acontecendo, uma torção e tantas contravenções à verdade, como já estão disseminadas inúmeras apostasias contra a verdade, as quais têm transtornado a fé de milhões e milhões de pessoas, a apostatarem da fé à verdade, dando ouvidos a muitas doutrinas de demônios e espíritos enganadores. O que Satanás quer está muito além de enganar as pessoas. O que ele quer é ter o domínio do mundo, e não para fazer os homens roubarem, matarem. Isto depende da cobiça de cada um. Na verdade, Satanás está muito além das imaginações dos homens, que somente o desenham e o pintam como querem, para esconder as suas próprias realidades ou impossibilidades, que os reprovam diante da própria vida miserável que vivem.